Vamos ficar por dentro e saber em detalhes os principais acontecimentos da novela Força de Mulher no resumo semanal de 18 a 22 de novembro. Sejam todos bem-vindos ao canal. Desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Bersan não gosta nada de ver Bahá entrar no salão de braços dados com Arif. Bahá fica sem graça e logo solta o braço dele. Enver fica encantado ao ver Bahá com o vestido e diz que está surpreso de verdade. Nissan diz ao avô que a Seida ajudou a sua mãe a se arrumar, que veio uma amiga da Seida que arruma as artistas de cinema e maquiou ela. E ele chega e não gosta de ver que Bersan está sentada ao lado de Musa. Bersan bate o maior papo com Musa. Incomodada, Elis diz a Bahá: "Eu vou tirar ela daqui pelo cabelo se continuar com isso." Bahá pede para ela não fazer nada, que o Musa é uma pessoa muito educada, por isso eles estão conversando. Hikmet pergunta se o Han tem certeza que a sua maquiagem está na moda. O Han diz: "É claro, Hikmet, está na moda essa maquiagem. Esse ano todas estão usando." Hikmet diz: "Tá, mas que tipo de moda é essa? Não ficou bom em você." Seifullah diz: "Deixa sua esposa em paz, para com isso. Você fica linda de qualquer jeito, minha filha." Seida e Peyami são recebidos com aplausos pelos convidados. Eles se casam, com Hikmet e o Han sendo as testemunhas. O Han diz: "Beija a noiva logo, beija." Depois ela fala para eles irem dançar. Doruk fica muito triste. Arif convida Bahá para dançar e ela aceita. Nissan vai dançar com Doruk. Musa convida Elis para dançar, o que a deixa muito animada. Doruk vai até Seida e estende os bracinhos para ela. Seida o pega no colo e começa a dançar com ele. Enver vai dançar com Nissan e o Han manda Peyami chamar a irmã da Seida para dançar, que ela está sentada lá sozinha. Sem saída, Peyami vai até Bersan e a leva para a pista de dança. Sirin tem um pesadelo, acorda muito assustada e vai para o jardim. Ela se lembra dos momentos que passou com Sarp depois que descobriu que ele está vivo. Chora e grita pedindo a ajuda da mãe. Atice vai até ela e pergunta o que aconteceu agora. Sirin diz que viu Sarp, que ele não morreu no acidente. Atice diz que isso não é possível, que agora ela está morrendo de medo, mas sonhou com tudo isso. Sirin diz: "Mãe, eu te garanto, só me escuta. O Sarp não morreu. Eu tentei contar isso para minha irmã, mas alguém me sequestrou antes. Eu fui ameaçado e cobriram os meus olhos. Eu não conseguia ver nada. Mãe, eu tô com muito medo." A Atice a leva para dentro de casa e pede para ela se acalmar. Sirin diz que ameaçaram de matar ela e o pai. Conta que a fizeram vê-la em vídeo e que alguns homens estão seguindo eles. Atice leva a água para ela. Sirin afasta o copo e diz: "Você acha que eu fiquei louco e que eu tô mentindo?" A Atice diz: "Minha filha, mas é claro que eu acredito em cada palavra que você está falando." Sirin diz que sabe que a mãe não acredita, mas ela está falando a verdade. Que vai dar uma foto do Sarp para ela mostrar para o Marie e perguntar se ele já viu aquele cara antes. E envia a foto para o celular da mãe. A Atice promete a ela que amanhã bem cedinho vai procurar o Marie. Muito nervosa, Sirin diz que isso não pode ser só amanhã, que o Marie trabalha até muito tarde e elas vão para lá juntas. Atice diz que tá bom, mas precisa ir ao banheiro antes, e elas já vão. Então, Atice liga para o Dr. Cesai. Diz que a Sirin tá muito mal, que ela tá falando umas loucuras e sandices, e na verdade ficou assustada, preocupada. Sirin apressa a mãe para sair do banheiro, e elas saem de casa. Marie fecha a loja e vai para sua casa. Sirin e Atice chegam e não o encontram. Desesperada, Sirin começa a bater na porta, pedindo para ele abrir. Sirin pergunta por que a mãe não acredita nela, se dessa vez ela está falando a verdade. Atice diz que acredita nela, pede para ela parar de chorar e tenta levá-la para casa. Sirin conta para a mãe que viu todos os passos dela e do pai quando estava sequestrada, dá detalhes do que viu, jura que está falando a verdade e que o Sarp está vivo. Nesse momento, Atice se recorda do que aconteceu naquele dia e se dá conta de que não é loucura, nem invenção de Sirin. No dia seguinte, Seida paga Enver e o agradece.
Enver diz que é muito dinheiro. Seida diz: tá certinho, é a porcentagem que combinamos pela roupa. Você tinha que receber o que ficou acertado pelo seu trabalho, não? Bahá diz a Seida que o seu celular caiu na água e por isso colocou no arroz para ver se ele vai ligar de novo. Nissan e Doruk ficam tristes. Enver diz para eles que vai levar o celular da Bahá para o Mahri e ele vai arrumar tudo, vai salvar as fotos deles e do pai. Seida e Bahá saem. E Nissan, Enver e Doruk falam sobre a surpresa que estão preparando para Bahá, pois é o aniversário dela. Sirin pede desculpas à mãe. Atice diz que não consegue mais pensar, que o seu cérebro não funciona mais, que isso parece um pesadelo e ela vai ficar maluca se não conseguir se acalmar. Atice pergunta como que o Sarp sobreviveu, o que ele fez depois. Sirin diz que não faz ideia. Atice diz: o Sarp acha que a Bahá e as crianças estão mortas, mas por que ele acha isso? Enver diz a Yelis que depois do jantar vão cantar os parabéns para Bahá e é para ela e a Seida irem. Depois ele fala para o Arif e diz que vai comprar uma máquina de lavar roupa e dar de presente para ela. Atice diz a Sirin que não sabe o que elas vão fazer agora. Sirin diz: eu também não, eu penso muito, mas ainda não sei o que fazer, nem em que tipo de problema a gente se envolveu. Atice diz: você sempre dá um jeito de fazer isso, né? Então já devia saber o que fazer. Você nunca vai mudar, não é? Até parece que os problemas te perseguem. O que a gente vai fazer agora? Sirin diz: eu não sei, tá bom? Eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu sei o que não vamos fazer. A Bahá não pode saber que o Sarp tá vivo. A gente não vai contar pra ninguém que o Sarp tá vivo, tá bom? Eles vão matar a gente se falar. A Tice pergunta se é por isso que ela acha que é melhor ficarem quietas. Sirin diz que não sabe direito, mas que vai dar um jeito. Vai pensar direito no que fazer. A Tice avisa que ela tem que procurar a Jale porque deu um problema no exame dela. Seida liga para Enver, diz para ele não comprar a máquina de lavar, que ela ganhou uma no seu casamento e vai vender a dela por um preço bem baratinho. Arif diz a Enver que também quer dar um bom presente para Bahá. Enver diz que vai comprar um celular novo para ela, assim as crianças dão para ela. Bahá passa mal no trabalho e desmaia. Ferdane corre para socorrê-la. Sirin pergunta a Jale se a doença que tem pode lhe fazer mal e diz que a Bahá não é a única pessoa que importa. Jale diz que isso não vai afetá-la em nada e vai passar um tratamento para ela melhorar. Só que esse é um tratamento longo e só isso a preocupa, porque não pode fazer o transplante de medula durante o tratamento. Sirin diz: quer dizer que ela não tem muito mais tempo? Jale confirma que sim. Diz que a cada dia o risco é maior e isso pode trazer danos permanentes que são inevitáveis e depois isso vai se transformar numa ameaça de morte, que o corpo da Bahá já está entrando em colapso. Sirin diz: caramba, eu sinto muito. A minha mãe também sente muito. Jale diz: é verdade, ela ficou desconsolada, chorou muito quando eu dei essa notícia. Cretina demoníaca, Sirin diz a Jale: olha, eu sinto muito pela Bahá, mas fazer o quê? Eu já fiz tudo que eu podia para ajudar ela. Só que sem esses exames eu não saberia que eu estou doente. E se eu não tivesse feito esses exames, não teria tempo para me tratar. Então se concentre em me curar, tá? Bahá acorda e quer ir para a escola buscar os filhos. Ferdane diz que ela vai, mas antes vai arrumar dinheiro para ela ir de táxi para a escola e para casa também. Arif compra um colar para dar de presente para Bahá. E eles diz a Nissan que estão pensando em chamar a avó dela para o aniversário da Bahá e pede para ela ligar para a Tice. Nissan diz que é claro que liga, que esse vai ser o melhor aniversário que a mamãe já teve. A Tice fica muito feliz com a ligação de Nissan e diz que é claro que vai encontrá-los mais tarde. A Tice volta a procurar a Bahá, a amante do seu ex-marido, e dessa vez a encontra. A Tice diz para a Bahá não se preocupar, que não foi para arrumar problema com ela depois de tantos anos. Bahá pergunta o que ela quer então por ali. A Tice diz: eu estou aqui por um motivo muito importante, por isso eu tomei coragem de vir falar com você. Bahá permite que a Tice entre em sua casa, mas diz que o marido vai chegar cedo e pede para ela dizer logo por que foi ali.
Atice diz que também tem duas filhas, que uma ela já conhece do seu casamento com o Hamidin, a Bahá. Atice diz que quando a Bahá era criança, o Hamidin a apresentou a ela. Dona Bahá pergunta se Atice foi ali para abrir feridas antigas depois de tantos anos do Hamidin ter morrido. Atice diz que não está ali para falar sobre isso, que sinceramente não liga dela ter tido um caso com seu ex-marido há tantos anos. Bahá pergunta por que ela foi atrás dela então. Atice diz que sua filha Bahá está doente, está em um estado delicado e precisa de um transplante de medula urgente. Dona Bahá diz que sente por isso e espera que ela se recupere. Atice diz que naquela época ouviu boatos de que o marido estava tendo um romance com uma mulher com quem tinha tido um filho escondido. E pergunta se a filha mais velha dela é do Hamidin. Dona Bahá garante a Atice que as suas duas filhas são do seu marido. Diz que gostaria muito de ajudar a Bahá, que ela era uma menina muito meiga e se ela fosse irmã da filha dela, faria tudo o que pudesse fazer. A filha de Bahá chega em casa. Atice a cumprimenta sorridente, diz que finalmente encontrou a mãe dela, que elas são velhas amigas, que se conhecem há muitos anos. Bahá diz à filha que sim, só que a sua amiga já estava de saída. Atice pede para a filha de Bahá lhe dar um abraço e aproveita para pegar um fio de cabelo dela. Atice vai embora e liga para Jale chorando, dizendo que não está nada bem, que acabou de ver aquela mulher e conversou com ela. Jale pede para a tia mandar sua localização, que já está indo para lá. Swati diz que Sarp já não precisa mais se preocupar com a questão que apareceu sobre a Sirin, que já deram um pequeno aviso para ela. Ele diz, não se preocupa, ela foi avisada com muita gentileza. Quer dizer, nós só demos um conselhinho bastante amistoso e ela resolveu que era melhor esquecer que você está vivo. Sarp diz que, pelo que saiba, ele não é gentil com ninguém e manda ele não fazer isso de novo. Sarp diz, fica longe da Sirin e da família dela. Eu vou cuidar da minha própria segurança de agora em diante e não mexe com a minha mãe. Eu não quero que ela fique trancada dentro de uma casa. Ninguém mais vai ser prejudicado por minha causa, entendeu? Swati vai embora. Sarp liga para Levente e diz que precisa que ele veja se a Sirin está em segurança. Levente diz que acabou de conversar com ela e ela está muito bem. Atice diz a Jale que Bahá falou que as filhas são do marido dela, mas ela não sabe se é verdade. Toda alegrinha, Sirin pergunta a Levente se é sério que o Sarp perguntou sobre ela. Levente responde que sim e diz que ele gostou de saber que ela estava bem. Sirin diz, eu não acredito, isso quer dizer que ele pensa em mim, que se preocupa comigo, quer dizer que ele cuida de mim, eu não me enganei. Eu sabia. Nossa, mas olha, me conta desde o começo o que foi que ele disse. Ele perguntou se eu estava bem? Levente diz que não entendeu porque ela ficou tão feliz, porque o Sarp perguntou dela. E sai com raiva. Sirin vai atrás dele. Muito irritado, Levente diz que ela ainda é apaixonada por aquele homem e pergunta se ela acha que ele é burro. Sirin diz que acha, porque ele não entende porque ela ficou feliz. Ela diz, eu estou aliviada, porque quando eu percebi que o Sarp não me considerava inimiga, eu finalmente fiquei totalmente aliviada. E o fato do Sarp se preocupar comigo quer dizer que ele não teve relação com o sequestro. Isso significa que se eu precisar, eu posso pedir ajuda e ele vai me ajudar. Levente diz que já se cansou disso e é melhor ir embora. Sirin continua mentindo. Diz que só ama ele, não tá nem aí pro Sarp. E tudo o que quer é que esse pesadelo acabe logo. Só isso. Bobo, Levente, cai na conversa dela. Atice entrega para Jale o fio de cabelo da filha de Bahá. Jale diz que elas precisam de uma permissão para poder fazer o exame de DNA. Atice diz que não queria arrumar nenhum problema, só quer ter uma segunda opção para Bahá no caso da situação dela piorar ainda mais. Jale diz para a tia deixar com ela, que vai dar um jeito. À noite, Atice, Musa, Arif, Seide e Eli se reúnem na casa de Bahá para comemorarem o aniversário dela. Enver pergunta a Musa como que vai o divórcio dele. Musa diz que já iniciaram o processo e a audiência é daqui a 2 semanas. E Elis gosta muito do que ouve. O Han liga para Seida e ela pede para todo mundo ficar em silêncio. Seida diz ao Han que estão na casa de uns amigos comemorando o aniversário de um deles. O Han diz que amanhã vai à casa dela.
Preocupada, Seida pergunta aos amigos o que faz para o Han não aparecer. E ele diz que falou para ela ouvir, mas ela nunca escuta. Bahá diz a Seida que a Han não pode entrar naquele prédio e nem no apartamento dela, pois invadiu a sua casa e lhe deu uma surra quando soube que a amante do marido dela morava ali. Seida diz: agora sim, dessa vez ela vai me matar. Eu não sei nem o que eu vou fazer. O que eu falo, hã? E Elis diz que acha que acabou de ter uma ideia. Uma ideia que parece um pouco louca e depende do seu musa querer ajudá-los. E Elis diz para Seida dizer que o apartamento do seu musa é o apartamento dela. Seida diz que acha que não vai dar certo, porque o Han sabe tudo o que ela comprou. E Elis diz: mas amiga, ele tem pouca coisa em casa. Amanhã de manhã a gente leva suas coisas. Musa diz que é elas que sabem. Ele não vê problema nenhum nisso e que vai trabalhar o dia inteiro. Enver sai de fininho pro quarto. Acende as velas do bolo com as crianças. Manda Asli apagar as luzes e eles surpreendem Bahá, cantando os parabéns para ela. Bahá fica muito feliz, agradece a todos por estar ali com ela e diz que o seu desejo desse ano é que eles sempre estejam juntos, que tenham felicidade e muito amor. Nissan e Doruk dão o celular para a mãe. Enver, a máquina de lavar. E ela ganha presentes dos amigos também. Arif fica sem graça de entregar o seu presente, mas Seida e Elis insistem para ele entregar logo, que querem ver o que é. Arif então entrega um colar com um pingente de coração. Bahá fica sem graça, diz que é muito lindo e o agradece. Seida diz: amiga, mostra pra gente também, eu quero ver, mostra aqui. Uau, é muito lindo mesmo. Arif diz que tinha gostado de um trevo de 4 folhas para dar sorte, mas o seu Enver insistiu que fosse aquele. Seida diz: então você teve que escolher esse só porque ele te mostrou, é? Arif diz que é claro. Seida chama Bahá e coloca o colar no pescoço dela. Bahá diz a Arif que gostou muito e volta a agradecê-lo. Arif diz: não me agradeça, ficou ótimo. Atis entrega o seu presente para Bahá e diz que espera que ela goste. É um sapato, o que deixa Bahá muito contente, mas não serve para ela. Atis fica sem jeito, pois pensava que a filha calçava 36, quando na verdade ela calça 37 e diz que vai trocar. Triste, Bahá pergunta a Enver se é aquele o número de sapato que a Sirin calça. Enver responde que sim. Atis chega em casa e diz a Sirin que a reunião no trabalho demorou mais do que ela imaginava. Sirin vê o sapato que a mãe comprou para Bahá e pensa que é para ela. Atis não desfaz o mal entendido e deixa Sirin acreditar que comprou mesmo para ela. Sirin diz à mãe que conversou com a Jale e sente muito mesmo, que realmente estava disposta a fazer aquela doação. Nissan fala com a mãe e posta as fotos que tirou com o novo celular em um aplicativo. No dia seguinte, bem cedo, Seida começa a levar suas coisas para a casa do Moza, pois o Miran ficou de visitá-la às 3. Bahá oferece ajuda a ela. Seida diz: eu não preciso da sua ajuda dessa vez, e se o Arif vir você me ajudando, vai ficar bravo comigo. Bahá diz para ela não começar. Seida diz: desculpa, é brincadeirinha. Eu posso ver o seu colar de novo? Ele é muito bonito, O que mais ele vai fazer por você, Só falta ele escrever o seu nome no céu com as estrelas. Bahá fica desconcertada. Levente liga para Sarp e diz que a Sirin quer falar com ele sobre algo muito importante. Sarp manda Levente falar que ele não pode. E Elis diz que Musa deve estar bravo com ela por causa do que aconteceu ontem. Musa diz que não está bravo, sem problema, que está tudo bem. E Elis diz a Musa que tem a mania de deixar tudo sempre arrumado, não gosta que nada fique fora do lugar. O nó da gravata dele está tortinho e pergunta se pode arrumar. Musa permite e fica olhando para ela. E Elis pergunta o que foi. Musa diz que a Jale também tem mania por arrumação e pensou nela. Ele agradece Elis e vai para o trabalho. Jale avisa a Tice que na próxima semana vão entregar a análise de parentesco entre a Bahá e a Eze. Jale diz para a Tice não falar nada para ela, se o teste mostrar que ela estava certa, porque é ilegal fazer um teste desses sem autorização.
3 homens chegam à casa de Bahá e Enver pergunta como que pode ajudá-los. Logo depois, Enver vai correndo até a cafeteria de Arif e diz que uns homens apareceram e disseram que o apartamento era deles. Enver diz que os homens querem eles fora do apartamento e disseram que Yusuf mandou. Arif fica surpreso, diz que aquele apartamento é dele e o pai não venderia sem a sua permissão. Enver diz que os homens disseram que Yusuf perdeu uma aposta e que ia dar o apartamento para pagar essa aposta. Arif pergunta o que mais eles disseram. Enver diz que os homens disseram que vão voltar mais tarde com o escrivão, amigo deles. Preocupado, Arif diz que Bahá não pode ficar sabendo disso. Eles não vão deixar ela nervosa por enquanto. Arif diz para Enver ficar ali enquanto ele descobre o que está acontecendo. E Elis coloca a foto de Seida e Peyami no quarto de Musa. Seida coloca algumas roupas suas dentro do guarda-roupa, pois pensa que o Han pode abri-lo. O Han chega mais cedo ao bairro. Seida e Elis guardam algumas roupas de Musa e brinquedos do Borá dentro do armário da cozinha às pressas. O Han toca a campainha e Seida vai abrir a porta para ela. O Han fica feliz ao ver que Seida pendurou a foto deles bem na sala e diz que queria muito visitá-la. Seida diz: que bom que a senhora veio. Olha, a Bersan e a Elis vieram, porque a Elis, além de ser minha cabeleireira, é minha melhor amiga. O Han diz que vai descansar um pouquinho e depois Seida pode lhe mostrar sua casa. Arif diz a Enver que descobriu que o pai estava apostando há algum tempo e o pior é que ele perdeu e aqueles caras não são pessoas boas. Arif diz que eles não vão mais poder morar ali, eles têm que pagar a dívida. Mas Enver não precisa se preocupar, que ele está disposto a entregar o seu apartamento em troca da Bahá para eles. Enver diz que queria poder falar com seu Yusuf. Arif diz que o pai já sumiu e só volta quando tudo se normalizar, é o que ele faz. O Han começa a andar pela casa de Musa. Ela vê uma foto de Musa e Borá na geladeira e pergunta quem são eles. Seida diz que é o primo com o filho. O Han diz que quer ver o armário. Acaba encontrando as roupas e pergunta por que elas estão ali. Seida diz: foi o Peyami que guardou. Sabe, dono Han, é que eu tenho tanta roupa que não tem mais espaço no armário, então ele guardou tudo aí. O Han diz que conhece o Peyami há muito tempo, nunca o viu com roupa daquele tipo e, aliás, aquela camisa nem serve nele. Seida diz: é que toda essa roupa é muito velha e quando eu não vou trabalhar, às vezes eu gosto de usar porque é muito confortável. O Han diz: ai, mas que coisa feia. Menina, agora você é casada, não pode ficar usando essa roupa quando está com seu marido. Olha, sempre que eu estou com Hikmet, tento ficar bem arrumada. É por isso que ele ainda me ama do jeito que ele me ama. Você se arruma porque os homens gostam disso. Preste atenção nos meus conselhos, hã? O Han diz que quer um saco de plástico, que vai levar toda aquela roupa velha, porque quer doar tudo, pois tem muita gente que precisa. Enver está com Arif no apartamento e diz que não vai sair dali enquanto a Bahá não souber. Arif diz que não é hora de contar para ela. Bahá chega em casa e diz a Enver e a Arif que a Jale ligou para ela e falou que a Sirin está doente e por isso o transplante não pode ser feito. Arif pergunta o que vai acontecer agora. Bahá diz que não sabe, que a Jale disse que a Sirin vai melhorar logo, mas eles vão continuar procurando outro doador, caso seja necessário. Desolada, Bahá diz que não devia ter tido esperança, que nada deu certo. A esperança foi um erro e tudo vai continuar igual. O Han enche vários sacos com as roupas de Musa, liga para seu segurança e pegá-los, e depois pede para Seida levá-la até o seu alfaiate. Sem saída, Seida vai com o Han para a casa de Bahá. Arif abre a porta e Seida pergunta o que ele está fazendo ali. O Han pergunta se ele também é da família dela. Arif diz que só foi falar com o seu Enver. Seida diz que Arif e Enver fizeram amizade no casamento e por isso ele foi visitá-lo. Ao ver Bahá, o Han a cumprimenta toda sorridente, pergunta como que ela está e a abraça. O Han diz que quer que Enver faça um vestido para ela, que falta muito pouco para o seu aniversário de casamento. Arif sai e Bahá começa a tirar as medidas de Han. Os homens para quem Yusuf deve voltam e invadem o apartamento de Bahá. Bahá pergunta o que está acontecendo.
O Han bate de frente com os homens que a insultam. Ela pergunta se eles sabem quem ela é, mas eles não dão a mínima para ela e continuam a ofendendo. Seida tenta controlar o Han para que as coisas não piorem. O homem diz que hoje de manhã deram a notícia para o Enver, aquele apartamento é deles, que ele foi perdido em uma aposta. Ele diz que como são gente boa, vão dar 7 dias para eles saírem dali, mas na semana que vem volta no mesmo horário e não quer ver ninguém. Eles vão embora e Barra diz que agora estão perdidos. Enver diz que o Arif vai dar um jeito, que ele disse que está disposto a entregar o apartamento dele para ela ficar tranquila. Musa chega em casa e encontra Elis o esperando. Ele vai até o quarto trocar de camisa, não encontra nenhuma roupa e pergunta onde Elis as guardou. E Elis diz que toda a roupa dele não está mais na casa e elas também perderam todas as coisas que ele tinha do filho. Surpreso, Musa diz: perderam? Como? Responde. Piril vê na internet as fotos que Nissan tirou no dia do aniversário da mãe. Muito nervosa, ela liga para o pai e diz: pai, aconteceu uma coisa horrível. A Barra tem um perfil na internet. Eu tinha muito medo que alguma coisa do tipo acontecesse e acabei de descobrir que ela publicou umas fotos dela com os filhos. Eu não sei o que fazer. Ela diz que o Alp não usa as redes sociais, mas se ele escrever o nome da ex-mulher na busca, ele vai ver a foto dos filhos dele na página. Piril diz que tem medo do que vai acontecer se ele descobrir e que acha que vai ser melhor falar a verdade pro Alp. Ela diz que se contar a verdade, talvez ele queira continuar com ela. Só assim ele vai entender que ela não esconde nada, que foi honesta. Piril diz que não quer mais ter segredos, porque senão ele nunca mais vai confiar nela. Swat diz: então faz o que você quiser, conta tudo para ele e fala para procurar a ex-esposa dele. Assim ele vai lembrar quem é e te esquecer para sempre. E depois ele vai atrás para matar cada um de nós por tudo que fizemos. Não pretendo te ajudar, sabe por quê? Eu não quero morrer por causa disso. Piril diz que não pode viver assim. Swat diz: eu sinto muito, mas você vai ter que viver assim, porque você que decidiu tudo isso. E vai ter que pagar pelo que fez. E a sua vida vai ser infeliz pelos seus erros. E desliga o telefone na cara dela. Piril diz: não, eu não vou ter uma vida infeliz. Barra está no ponto de ônibus com os filhos. E Nissan vê que ali tem internet grátis. Nissan pede o celular da mãe, mexe um pouco e diz que achou o perfil da tia Sirim. Nissan diz que ontem a tia publicou uma coisa e mostra para a mãe que ela está usando os sapatos que a avó tinha dado para ela. Barra fica muito triste ao ver a foto de Sirim. No dia seguinte, Barra sai de casa com os filhos, Enver, Seida e Elis. Ao passarem por Arif, ele dá um leve sorrisinho. Yusuf chega à cafeteria com os homens para quem deve. O homem pergunta a Arif se eles já se mudaram. Arif responde que sim e entrega a chave do apartamento para ele. O homem diz que vão dar uma olhada e que Arif espere por ele ali, que depois eles conversam. Yusuf quer acompanhar os homens, mas Arif não permite. Ao entrarem no apartamento, os homens encontram Seifullah, que diz: muito bem-vindos, senhores. Eu estava esperando vocês. Eu fui informado que vocês insultaram a minha filhinha. Eu sou Seifullah Karatumã. Hikmet e seus capangas saem armados do quarto e encaram o homem para quem Yusuf deve. O homem fica morrendo de medo deles. Sarp liga para Levente e manda ele avisar Sirim para encontrá-lo. Jali vai até a casa de Atice para entregar o resultado do exame de DNA. Sirim pergunta o que aconteceu. Jali diz que a tia anda muito triste e então passou para conversar um pouquinho com ela. Irônica, Sirim diz: que pessoa adorável, as flores brotam quando a gente estiver aqui. Jali diz: imagino, poderia me dar um café sem açúcar. Sirim vai para a cozinha e Jali aproveita para entregar o exame para Atice. Mas Sirim vê que a mãe tenta esconder algo e pergunta: que envelope é esse? Atice fica sem saber o que responder e Jali diz: a sua mãe tinha uma participação nos gastos do seu tratamento, então eu trouxe a fatura. Sirim diz que a mãe não comentou isso com ela, quer saber o valor e pega o envelope da mão dela. Sirim fica surpresa ao ver que se trata de um teste de DNA.
mas não diz nada, porque nesse momento Levente liga para ela, dizendo que está na porta da casa dela e ela precisa sair rápido, agora. Sirim diz à mãe que vai sair por um tempo para falar com Levente, mas quando voltar, gostaria que lhe explicassem por que a Jale trouxe aquele resultado de DNA. Sirim sai acompanhando Levente até outra rua e vê Sarp dentro do carro à espera dela. Sirim e Levente entram no carro dele. Jale diz a Atice que infelizmente o resultado do exame deu negativo. Eze não é irmã da Bahá. Inconsolável, Atice diz: que ironia da vida. Na época eu fiquei chateada porque as pessoas falavam que o Hamidin tinha outra filha, de outra mulher. Já pensou? Quando eu ouvi aquilo me senti apunhalada. Eu nunca vou esquecer do dia, e doeu. Aquilo me deixou completamente arrasada. E agora eu tô aqui me sentindo triste, porque a moça que podia ser filha do Hamidin não pode ajudar a Bahá. O destino é tão estranho. Tudo pode mudar no segundo. Levente deixa Sirim e Sarp conversando sozinhos. Seifullah manda amarrar e amordaçar os homens. Hikmet dá um tapa na cara de um deles e diz: ei, sogro, senhor Seifullah, depois de quantos golpes dá pra gente parar? Seifullah diz que já perdeu a conta e pergunta se Peyami lembra do que ele disse. Peyami diz que ele disse 5 golpes para cada um. Seifullah diz: então 7. Agora são 7 pancadas. Yusuf pergunta se foi por isso que o Arif falou para ele não ir, porque o Hikmet está no apartamento. Arif confirma que sim, diz que não queria que o pai se envolvesse nessa briga e que eles também não pensassem nada errado deles, e fecha a cafeteria. Yusuf diz: então vamos para longe, não quero ficar por aqui. O Hikmet e esse pessoal é tudo barra pesada. Eu não quero tomar um tiro. Vamos, anda. Arif diz: agora você morre de medo, né? Bahá e Enver estão no parque com Nissan e Doruk. Bahá diz a Enver que está muito preocupada e tomara que não façam nada de ruim no apartamento. Enver diz que o Hikmet disse que ia ser só um susto. Arif e Yusuf chegam ao parque e Bahá pergunta se tem alguma novidade. Arif diz que não, mas não ouviram nada. Se achando, Yusuf diz: fiquem tranquilos, não se preocupem, é por isso que são chamados de máfia. Eles não podem fazer nada contra o Hikmet e os capangas. Arif diz: agora há pouco você queria ficar longe de lá. Yusuf fica todo sem gracinha. Hikmet liga para Arif e diz que eles já podem voltar. Doruk vê um pai brincando com o filho no pescoço e pergunta a Arif se eles podem brincar assim. Arif diz que tudo bem, não tem problema, e o coloca em seus ombros. Arif vai na frente brincando com Doruk e Nissan. Yusuf não gosta, diz que era só o que faltava e pergunta o que as pessoas vão pensar. Bahá se irrita e diz: não se preocupa, seu Yusuf, o Arif não é como o senhor, ele não liga para o que as pessoas podem comentar. Isso não passa pela cabeça dele. O Arif tem um bom coração. Enver também se irrita e diz ao Yusuf que não vai permitir que ele fique falando assim da Bahá, que na sua opinião não devem julgar as pessoas, que ali ninguém está fazendo nada de errado. Enver se aproxima de Bahá e diz: vamos, filha, vamos continuar. Bahá fica emocionada com o modo como Enver a defende. Sirim abraça Sarp. Levente vê e fica com muita raiva. Munir está em um carro mais afastado, observando tudo. Enquanto isso, Sirim e Sarp continuam conversando. Seifullah, Hikmet, seus capangas e os homens esperam na frente da cafeteria do Arif. Bahá chega com Enver, as crianças e Arif. Hikmet diz: olha, é o Arif. Será que rola um cafezinho pra gente? Doruk pergunta a Seifullah pelo cachorro dele. Seifullah diz que o rico está em casa, mas um dia pode levá-lo para ele brincar. Doruk diz que está combinado. Bahá vai para casa com os filhos. Seifullah manda Enver esperar, chama os homens e diz a ele: os seus problemas terminaram. Esses sacanas já pagaram com sofrimento pelas ofensas que eles falaram para minha filha. Eles foram castigados de acordo com o que mereciam e não vão ficar com apartamentos que ganharam jogando. Ele olha para Yusuf e diz: e o senhor agora vai ter uma dívida comigo e vai ter que trabalhar para mim durante um ano. E eu vou dar o salário para os seus amigos, certo? Yusuf tenta reclamar e Hikmet diz:
O que foi, Yusuf? Agora é a sua vez de trabalhar um pouquinho, não é? Seyfullah diz: vai ter que trabalhar para mim, gostando ou não. Te espero segunda no meu escritório. E aí vamos ver qual vai ser o trabalho. Arif dá um sorrisinho e Enver diz: trabalhar é algo bom, senhor Yusuf. Como sabe, uma andorinha não faz verão. Seyfullah ainda coloca os homens para beijarem a mão de Enver e Yusuf. Atice acompanha Jale até a porta. Jale vai embora e Atice vê Levente na esquina. Ela pergunta por Sirim, vai se aproximando, dizendo que ela falou que ia sair com ele. Sarp vai embora e Atice não o vê. Ela pergunta a Sirim se está tudo bem. Sirim diz que sim e que a mãe pode entrar, que ela já vai. Levente pergunta a Sirim sobre o que ela e o Sarp conversaram, pois ele precisa saber no que se envolveu. Sirim diz que depois conta para ele que precisa entrar porque a mãe está o esperando. Munir vê Sirim voltando para casa e Levente indo para o seu carro. Levente vê Munir e acha estranho. Atice pergunta se Sirim não quer conversar sobre o exame. Sirim diz para deixar para lá, que isso não tem importância. Ela vai para o quarto e então nós veremos ela se lembrando da conversa que teve com Sarp. Sarp pediu que, por favor, Levente saísse do carro porque queria falar em particular com a Sirim. Sirim começou a chorar e disse: Sarp, me perdoa, eu me arrependo muito de tudo. Eu era muito novinha e me apaixonei por você. Eu estava doente, eu fiquei fora de mim e não enxerguei o que estava fazendo. Me perdoa de verdade, porque eu me arrependi muito. Sarp disse: isso é passado, já ficou para trás. Sirim disse que ainda não, que depois foi num psiquiatra e se tratou. Agora está bem e hoje entende todo o mal que fez para ele. Sarp disse que já a perdoou e ela não precisava mais chorar por isso. Foi nesse momento que Sirim o abraçou e disse: Sarp, eu agradeço muito por isso. Muito obrigada. Foi a melhor coisa que eu escutei na vida. Sarp, você é uma pessoa maravilhosa. Finalmente eu vou poder ficar em paz. Sarp a afastou e disse: Sirim, presta atenção. Se quiser continuar vivendo, então é bom esquecer o que você viu. Tá correndo muito risco de vida agora, entendeu? Entendeu? Sirim disse que sabia disso, mas agora era tarde demais. Ela já estava em perigo, porque já descobriram que ela sabe sobre ele. Voltando para o tempo atual, Sirim sorri igual a uma boba e diz: Sarp, bem-vindo outra vez, meu amor. Munir procura Swat e diz que infelizmente eles conversaram. Swat diz: então não conseguiu evitar que se encontrassem? Como isso aconteceu? Eu fui bem claro, Munir. Você é um grande idiota. Munir diz: sim, o senhor tem razão. Bahá nota que Doruk está triste e pergunta por que ele não está sorrindo como sempre. Doruk diz: é que eu queria muito que o Arif fosse nosso pai. Bahá fica sem reação e Nissan diz que eles já têm um pai. Doruk diz que ele nunca está com eles e nunca aparece quando chamam ele. Bahá continua em silêncio e Nissan pergunta a ela por que a foto do papai não fica mais na mesa. Bahá diz que é porque agora as fotos ficam lá no computador guardadas e quando quiserem eles sempre podem ver, a menos que queiram que ela coloque a foto onde ela ficava. Eles dizem que querem. Bahá então pega a foto e a coloca de volta na mesinha. Sarp chega à casa de Swat e encontra Munir saindo. Ele diz: olá, seu Alp. Sarp dá um murro na cara dele e diz: eu não quero que você faça mais nada sem me perguntar antes. Deixa a família da Bahá em paz, entendeu? Swat se aproxima deles e diz: sou eu que dou as ordens. O Munir não trabalha para você, Alp. Furioso, Sarp vai até a Swat e diz: então você fala pro seu empregadinho que é para ficar longe da família da Bahá, entendeu? Sarp briga com Swat por ter sequestrado a Sirim e pergunta por que ele fez isso, pois ela não tem culpa de nada. Swat pergunta por que ele foi ver a Sirim. Sarp diz: olha, então quer dizer que os seus homens estão me seguindo. Swat diz que é pela segurança deles que toma precauções. Sarp diz: você já foi longe demais com isso. Não estamos mais do mesmo lado e já aviso que não estaremos enquanto você continuar fazendo mal para pessoas inocentes. Sarp chama a mãe.
Swat pergunta o que ele está fazendo e diz que a Julide não tem nada a ver com isso. Julide aparece e Sarp manda ela pegar tudo que tem, que vão embora dali. No carro, Julide pergunta para onde eles vão. Sarp diz que vão para casa. Barra encontra Doruk desanimado no quarto e, para animá-lo, inventa de brincar de cavalinho com ele. Ela faz um sacrifício enorme, pois sente muita dor. Enver vai até o quarto, diz a Doruk que o desenho favorito dele começou e o leva para a sala. Depois, Enver recrimina Barra pelo que estava fazendo, pois sabe que não pode fazer esforço. Barra diz que Doruk estava todo cabisbaixo. Disse que ninguém queria brincar com ele e ela não quer que o filho veja que ela está incapacitada. Julide pergunta se Sarp não vai lhe contar. Ele pergunta o quê? Julide diz, você sabe, desde o começo. Barra acorda Enver, diz que está doendo muito. Já tomou um remédio, mas mesmo assim não para de doer e pede para ele dar algum analgésico para ela. Enver vai pegar os remédios, vê que não tem mais nada nas caixas e pergunta se ela tomou tudo. Barra diz que sim, que as dores são muito fortes, então ela tomou vários comprimidos. Enver diz que então eles têm que ir para o hospital, que ela não devia ter carregado Doruk nos ombros, é por isso que está doendo tanto. Barra diz que não pode ir, porque se as crianças acordarem e ver que eles não estão ali, vão ficar assustadas. Enver diz que o Arif pode levar ela para o hospital e ele fica com as crianças. Enver vai chamar Arif e Barra volta para o quarto. Nissan acorda e pergunta para onde ela vai. Barra diz que precisa ir para o hospital. O Arif vai levá-la para lá porque está com muita dor. Barra abraça a filha e diz para ela não ficar com medo. Nissan chora e diz, tá bom, sem medo. Barra sai do quarto. Doruk acorda e pergunta para onde a mamãe foi. Nissan diz que daqui a pouco ela volta e pede para ele voltar a dormir. Angustiado, Enver fala para Arif da dor que Barra está sentindo e pede para ele levá-la para o hospital. Yusuf diz a Arif que não é obrigação dele levar a Barra para o hospital. Ela não é nada dele. Arif diz, o nome disso é humanidade. Você não tem ideia do que é. Por isso não se importava nem com a sua esposa. Pobre Barra, mal consegue andar com tanta dor e Enver a ampara. Seida vê quando eles estão saindo de casa e pergunta para onde eles vão àquela hora da noite. Enver diz que Barra não está bem e o Arif vai levá-la para o hospital. Seida diz que vai com eles, mas Barra diz que não precisa, que o Arif vai levá-la e ela não quer que mais ninguém se sacrifique por causa dela. Depois, ela avisa. Seida conta para Yelis que Barra está passando mal e ela fica muito preocupada com a amiga. Arif ajuda Barra a entrar no carro com todo o cuidado e eles partem para o hospital. Yelis diz a Seida que a Barra não vai gostar do Arif, que não vai dar certo entre eles. Seida diz, vai dar sim. Olha só, eu vou fazer dar certo. A Barra vai sair daqui vestida de noiva ou não me chamo mais Seida. Você me entendeu? Seida diz que Yelis fala demais. Com certeza está com inveja da Barra. E Yelis diz, não fala isso. Olha aqui, a minha amiga nunca falaria assim para qualquer homem, entendeu? Ela é decente. Seida diz que Yelis vai lhe pagar por isso e parte para cima dela, dizendo que ela vai respeitá-la. Seida diz, se não te der educação eu vou te dar agora, eu vou te matar, você vai ver. E Yelis pergunta se ela ficou louca ou o que deu nela. Seida diz que essa é a última vez que Yelis fala assim com ela. E Yelis morde Seida. Seida começa a rir e diz, por que você me mordeu, louca? E Yelis cai na gargalhada e elas se abraçam, achando graça da situação. Arif puxa a conversa com Barra para distraí-la. Barra diz que estava pensando em um poema e começa a recitá-lo. Você tem que suportar a própria morte. Arif conhece o poema e continua. Quando atravessar essa difícil experiência, se você cansa de tirar as flores, vai cansar dos beijos. Barra sorri e continua. Uma pessoa pode olhar o céu por muitas horas. Por muitas horas também pode olhar o mar, uma ave ou uma criança. Aprendi uma coisa com tudo que aconteceu comigo. Tem que ter uma vida plena, como se deslizasse no rio, no céu e no universo inteiro. Porque isso que chamamos de vida só pode existir uma única vez. E a vida é um presente que é dado aos humanos. Enver pergunta se Nissan não vai contar para o vovô no que está pensando. Nissan diz que estava pensando no Doruk,
que ele ainda é muito novo. Enver diz, e Nissan diz, só isso, que ele é novo. Ela diz que tem que ir para o banheiro. Enver fica sozinho e cai no choro. Sarp diz que Julide não sabe nada sobre a sua infância. Eles dois são estranhos. Julide diz, então por que você me trouxe para cá? Por que você me mandou dinheiro quando eu pensei que estivesse morto? Por que você decidiu me dar uma vida melhor? Porque eu sou a sua mãe, mesmo que não queira. Isso nunca vai deixar de ser verdade. Arif liga para Enver e diz que a Bahá já foi atendida, que deram uma injeção nela, a levaram para o quarto e ela vai ficar lá até melhorar. Bahá consegue dormir um pouco. Ela acorda, vê Arif ao seu lado e pergunta se ele está confortável ali. Arif diz que sim e a agradece. Bahá diz que está muito difícil ficar com o olho aberto, que deve ter sido a injeção. Arif diz para então ela ficar assim, não abrir os olhos e descansar. Bahá dorme segurando o colar que ele deu para ela. Bahá sonha com Sarp. Ele diz, e esse colar? Bahá diz que ganhou de um amigo querido no aniversário, que as crianças gostam muito dele. Sarp pergunta qual o nome dele. Bahá responde que é Arif. Nissan e Doruk aparecem no sonho e rejeitam o pai. Ao verem Arif, eles correm até ele e o abraçam. Sarp fica triste e vai embora. Bahá começa a falar o nome dele e acorda chamando por ele. Arif fica sem graça. Bahá diz que teve um pesadelo. Arif diz que vai dar uma caminhada para esticar as pernas e sai do quarto desolado.